Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Birajara, estamos começando o nosso feedback e a correção das atividades da aula número 2 de Geografia, que falava sobre os movimentos da Terra. Na nossa aula, nós falamos sobre o movimento de rotação, um movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, tem a duração de 24 horas e é responsável pelas variações dos horários na superfície, pela existência do dia e da noite, das horas de sombra e das horas de sol. Falamos também sobre o movimento de translação, um movimento que a Terra realiza em torno da órbita solar, tem uma duração de 365 dias e 6 horas. Vimos que ao longo dessa trajetória existem 4 datas muito importantes que vão marcar aí os momentos que nós chamamos de solstícios e equinócios, que são momentos do ano que vão determinar o que nós chamamos de estações do ano. Até o presente momento, nós tivemos um número razoavelmente pequeno de alunos que participaram da atividade, foram 89, bem menos do que a atividade 1, da aula número 1. Mas ainda tivemos aí bons resultados no desempenho dos alunos, uma quantidade muito boa de alunos tirou a nota máxima. Infelizmente, tivemos alunos que zeraram, não acertando nenhuma das questões. Espero que essas pessoas saibam que podem voltar no formulário e tentar refazer a atividade caso elas não tenham conseguido obter o êxito. Na participação das turmas, o primeiro ano F foi a turma que teve a maior participação. Parabéns ao primeiro ano F. Correspondeu aí a 19,1% dos alunos que fizeram a atividade. Em segundo lugar, nós tivemos um empate entre o primeiro ano H e o primeiro ano B. Olha aí, 2 turmas do turno da tarde superando as turmas do turno da manhã. Então, meus parabéns aí às turmas que tiveram uma boa participação na resolução das atividades. Fazendo uma análise dos resultados por questão, nós tivemos a primeira questão como a questão que teve o maior percentual de acertos, 77% dos alunos conseguiram acertar essa questão. O total aí de 69 dos 80, mais de 80 alunos que fizeram, marcaram a opção correta. Na segunda questão, esse índice caiu para 70%, mas ainda assim um valor bem considerável de alunos que acertaram. E a questão que nós tivemos o maior índice de erros foi a terceira questão. Apenas 59% dos alunos conseguiram acertar essa questão aqui, tá bom? Vamos fazer análise das questões em si e ver quais as respostas eram consideradas corretas. Na primeira questão, nós tínhamos a imagem aí mostrando as 4 datas de solstícios e equinócios ao longo da trajetória de translação do planeta Terra. É interessante nessa imagem que a gente vê que aparece aí as zonas de sombra e as zonas de claridade, mostrando aí quais hemisférios estão mais expostos ao Sol, quais hemisférios estão mais escondidos do Sol, Lembrando que a gente percebe o hemisfério através de quem? Da posição dos polos. Veja que na imagem tem a indicação do Polo Norte e o Polo Sul através dessa barrinha preta, simbolizada aqui com a letra N e a letra S, tá bom? Perguntava o seguinte: observando a imagem e sabendo que o Brasil está, em sua quase totalidade, localizado no hemisfério sul do planeta, informe a data em que se inicia o verão neste país. Bem, nós sabemos que o início do verão acontece no solstício. E nós temos 2 solstícios ao longo do ano.
Sabemos que, quando é verão no hemisfério norte, será inverno no hemisfério sul. Quando for inverno no hemisfério norte, será verão no hemisfério sul. Sempre as estações elas serão opostas nos dois hemisférios. Mas observando aqui, qual é o momento do ano em que nós temos o hemisfério sul, a parte de baixo do globo, né, o polo que está na parte de baixo do globo, mais voltado para o sol? Não seria essa parte de cima aqui, não? Ó, que marca aqui o período de 21 de dezembro, que fala aí sobre o solstício de verão. Era só fazer a leitura da imagem. Solstício de verão, dia 21 de dezembro. Qual é a alternativa, então, que a gente deveria marcar? A alternativa que fala 21 de dezembro. Quem acertou essa questão, parabéns. Quem não acertou, tenha mais atenção na próxima. Perceba que a resposta estava na imagem, certo? E vamos para a próxima questão. A questão número 2 dizia o seguinte: na aula vimos que o tempo total para a Terra realizar uma volta em torno da órbita solar é de 365 dias e 6 horas, período que marca o que chamamos de ano. Essas 6 horas restantes são reunidas e a cada 4 anos formam o ano bissexto. Os anos bissextos, ou seja, esses anos, eles se diferenciam dos outros anos por quê? Eu acho que essa resposta é óbvia, né? É um dia que vai ter o quê? O que vai ter de diferente? O ano bissexto é o ano que tem um dia a mais, o dia 29 de fevereiro. A alternativa, logo, seria essa alternativa que fala apresentar um dia a mais no calendário, o dia 29 de fevereiro. Esse dia ele é formado pela soma das 6 horas que sobram do movimento de translação a cada 4 anos. Então, quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima questão. A terceira questão fala o seguinte: na aula vimos que a rotação da Terra é o movimento que ela realiza em torno do próprio eixo, que tem uma duração de 24 horas e que é responsável pelas diferenças entre dia e noite. Se o inverno é o período do ano em que a noite é mais longa, o que isso significa? Vamos analisar cada uma das alternativas, porque essa foi a questão mais errada. Significa que a rotação da Terra pode durar mais de 24 horas? Vocês acham que seria isso? Claro que não, né, gente? Nós temos aí diferenças no período de exposição à radiação solar ou de escuridão, mas a rotação continua levando 24 horas, tá certo? Não vai acelerar o planeta nem deixar ele mais lento. Apenas determinadas partes do globo estarão mais expostas à luz ou menos expostas à luz, devido à inclinação do eixo terrestre. Nós vimos isso na aula. Então, essa alternativa primeira aí, das 24 horas, durar mais que 24 horas, ela foi descartada. Não existe isso. A segunda alternativa diz: em determinados momentos do ano, devido à inclinação da radiação solar do planeta Terra, um hemisfério ele fica mais exposto à radiação solar do que o outro. Logo, os dias serão mais longos do que a noite. Então, essa seria a resposta correta. Tá bom? Então, esse que fala que, devido à inclinação do planeta Terra, existe uma diferença na distribuição de energia entre os dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, é que vai explicar por que o inverno, a noite é mais longa do que o dia. Tá bom? Próxima alternativa diz que em determinados momentos do ano, os dois hemisférios recebem igual quantidade de energia. Logo, o dia tem a mesma duração que a noite. Então, isso não marca inverno e verão. Marca o quê?
outono e primavera. A próxima alternativa diz que o dia sempre terá 12 horas e a noite sempre terá 12 horas. Gente, nós vimos na nossa aula que justamente essa diferença de horários de duração do dia e da noite é que vai determinar o que é o inverno e verão. Existem lugares em que o sol não se põe durante alguns meses. Polo Norte e no Polo Sul, o sol não se põe por semanas. Aliás, por alguns meses ele não se põe. Ele fica lá direto, certo? E isso acontece por conta dessa inclinação. E aí um determinado lugar, parte do planeta fica mais exposta à radiação do que a outra, tá bom? Então não existe essa de que o dia sempre terá essa duração, a noite sempre terá essa duração. Isso acontece mais, gente, próximo à linha do Equador. Nas regiões próximas à linha do Equador, existe uma estabilidade maior na distribuição de energia. Então a diferença é bem pequena entre o verão e o inverno. Nós aqui estamos a 3 graus de distância do Equador. A nossa percepção da diferença entre inverno e verão é mínima. A gente nem percebe tanto, certo? Então, essa alternativa estaria incorreta. E a última alternativa diz que o professor é doido. Pode até ser que seja, né? Mas quem criou essa história, essa teoria dos dias mais longos no verão e as noites mais longas no inverno, não fui eu, viu, gente? Eu apenas estou reproduzindo estudos, conhecimentos que têm sido tratados pelos seres humanos desde os primórdios da antiguidade. Se nós analisarmos as civilizações mesoamericanas, ou a gente fazer análise da civilização egípcia, das antiguidades todas, os seres humanos sempre observavam essas diferenças que aconteciam no calendário, porque isso é muito importante para definir início de colheita, o período de procriação dos animais, em várias ações dos seres humanos na superfície terrestre necessitavam desse conhecimento. Então esse conhecimento ele é muito antigo. Não foi o professor Damaso que inventou isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as noções básicas de localização e de orientação do espaço, certo? Muito obrigado. A gente se vê em breve.